Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez em busca do aprendizado, do conhecimento, tão importante para nossa condução nessa jornada terrena. Pedir aos espíritos amigos responsáveis por este estudo no casa a proteção para que a nossa atenção possa estar toda aqui voltada para o estudo, nossa concentração, que interferências exteriores não se façam presentes, principalmente aquelas que queiram desarmonizar o ambiente, prejudicando o bom andamento do estudo. E assim, Senhor, com este objetivo de aprendermos um pouco mais, rogamos uma vez mais as tuas bênçãos, a tua proteção e pedimos a tua permissão para iniciarmos os trabalhos da noite. E assim seja. João? Não? Vai. Não pode ir, não, tem comentário para fazer. Vocês não conseguem. Gente, então hoje, conforme está no programa, né, o regulamento, né, o regimento da reunião mediúnica está até ali de segunda-feira, mas não tem problema, porque acho que ela é idêntica aqui. Todas são segunda também, os dois grupos do departamento mediúnico. Passa a imagem. Vamos começar a ver os artigos, né? É necessário disciplina, né, em tudo, para que as tarefas possam se desenvolver, né, com eficiência. A gente que lê as obras, principalmente as obras do André, dão demonstração disso. A vida nas colônias espirituais é disciplina pura. Né? Então, isso não pode faltar, ainda mais para nós, que somos ainda mais indisciplinados, mais inferiores, né? Então, precisamos realmente de ter disciplina para que essa disciplina, com o exercício, com o hábito, ela se torne algo, uma coisa espontânea. Né? Por enquanto, ainda não é para nós. Né? Antes de você começar a fazer a leitura, vamos ser mais explícitos na questão. Nós, normalmente, somos pessoas extremamente disciplinadas, queremos que as coisas se adaptem do nosso ritmo, não damos a importância necessária ao trabalho, não organizamos a nossa vida para privilegiar o trabalho. São poucas as pessoas que fazem isso, né? E quando se tenta aplicar o regimento como ele deve ser aplicado, tem gente que reclama, que acha ruim, acha que está sendo injusto. E aí aqui vale uma única regra: o combinado não acaba. Né? Uma vez que você aceitou fazer parte do trabalho e você conhece a regra, é simples: cumpra-se a regra. E falo por experiência própria, não sou melhor do que ninguém, mas falo por experiência própria e pela experiência de outras pessoas com quem eu convivo na vida mediúnica, que sim, é possível você organizar a sua vida para priorizar o trabalho. Organizar a vida para priorizar o trabalho é também atender às exigências que o regimento faz para que se faça parte da equipe, né? E lógico, todo mundo tem imprevistos, né? Nenhum de nós está isento de um adoecimento nosso, ou seja, de alguém que a gente ama, de uma consulta médica, mas esses casos entram naquela questão de ser extraordinário. O resto realmente a boa vontade, realmente a disciplina e literalmente o cumpra-se. Logo, se você não está conseguindo cumprir a regra, a questão é simples: afaste-se, reorganize-se, quando puder, retorne para cumprir a regra. É simples assim.
né? Não tem maiores complicações além disso, né? E tudo com um pouco de boa vontade, nós conseguimos chegar aonde é necessário. Tem silicone? Vamos lá, é um regimento relativamente curto, com poucos artigos aí. O primeiro deles está ali, dispondo que a reunião de obsessão é composta de um dirigente, um coordenador, dos dialogadores, de médiuns de sustentação e dos médiuns de incorporação e psicografia. Isso tem essa disposição, inclusive, lá aparece que no livro dos médiuns, né? Esse é o composto, né? Não tem, quanto a isso aí, não temos dúvida, né? Existem situações que são, às vezes, criadas para se adaptar, resolver algumas limitações que porventura surgem. A reunião onde o João dirige tem um formato um pouquinho diferente da que eu dirijo. Por quê? Na que eu dirijo, nós temos três, eu sou o coordenador, nós temos três dialogadores, e aí nós vamos revezando esses dialogadores. Um dia estão os três presentes, e quase sempre estão. Quem não for sentar à mesa, sentam dois por vez. Quem não for sentar à mesa, trabalha como médium de sustentação. Tá? E na de vocês, né, João? Explica aí. Na nossa tem o coordenador, que sou eu, tem todos dialogam, exceto o Said, que trabalha na sustentação, todos dialogam, todos são de incorporação, todos são de psicografia. Isso aí. E funciona perfeitamente bem as duas. Então, tá? Pequenos ajustes, não tem problema, podem ser feitos, né? Não fuja da... 2. A participação na reunião é feita a convite da coordenação, sendo que os participantes deverão seguir as seguintes orientações. Ser frequente. Ao final de cada semestre, uma avaliação será feita e o participante que tenha faltado, sem justo motivo, a 3 reuniões seguidas ou 5 alternadas, será excluído. Aí, o que é justificativa, né? Como falou lá, sem justo motivo, tem os casos que já estão explicitados aí. Justificativa, conceituando, é o ato ou efeito de avisar com a máxima antecedência motivo justo e grave de ausência, que serão melhor detalhados aí. Vamos nos atentar para o fato que citou antes, que tem que ser avisado sempre que possível com antecedência. É lógico que existem situações que vão, às vezes, te pegar no meio do caminho. Você saiu de casa com o carro deu defeito no meio do caminho. Não tem como avisar. Tá? Roberto, só um segundo. Oi? Só um segundo. Pode. Ok? Então, que configura motivo justo e grave segundo a orientação espiritual. Acidente, ou, como eu coloquei, uma pane no veículo, né? Trabalho material inadiável. Você tem compromissos de trabalho que, né, representam lá o seu sustento. Ele não tem como realmente adiar, você avisa que vai precisar faltar, declinando o motivo, né? Ideal que se decline o motivo, ideal não. Exigência que se decline o motivo. Né? Internação, por motivos óbvios, né? Não tem, está internado, não tem como comparecer. Né? Imprevisto mecânico, como falamos aí, com problema com o veículo, né?
doença infecto-contagiosa, principalmente, né, tem recomendação da casa, inclusive, aí de uso da máscara, né? Tinha uns avisos aí, não tem mais não? Tem, né? Isso aqui é para sintomas leves, né? Se você estiver efetivamente gripado, com febre, com qualquer outra doença que seja contagiosa, não comparecer. Avise e decline o motivo, está tudo certo. Tarefas doutrinárias inadiáveis. Se você tiver algum outro compromisso previamente assumido, né? Sei que a verdade aí, essas tarefas doutrinárias inadiáveis, né? Se me convidam, por exemplo, para fazer uma palestra numa casa espírita, numa segunda-feira, eu não vou aceitar. Vou falar, não, segunda-feira eu não posso. Né? Mas não saberia nem dizer o que seriam essas tarefas. Tem um caso para a gente ilustrar aí, João? Já tinha sido marcado antes de participar da reunião. Antes de participar da reunião. Tá, tudo bem. Vai provavelmente acontecer no início, né? Quando a pessoa for convidada, já tiver com algo lá. Porque, passado o tempo, ela mesmo vai se libertar desses compromissos nessa data. Né? Catástrofes naturais impeçam, né, a pessoa de comparecer, impeçam de ter a reunião, inclusive. Mal-estar súbito, debilitante. Isso pode ser que você consiga saber um pouco tempo antes de sair para a reunião, pode ser que você consiga saber um tempo antes. Está passando mal naquele dia, avisa. Né? Necessidade insubstituível de acompanhamento em ambiente hospitalar. Tem lá um familiar, é você que tem que acompanhar, não tem outra pessoa. Motivo justo. Né? Velório, sepultamento de familiares. A gente vê que são motivos realmente que impedem, que são justos. Né? E aí, como o João falou, que a gente deve procurar organizar, programar a nossa vida em torno do trabalho. Vamos dar um exemplo simples. Eu, normalmente, quando eu vou agendar uma consulta médica, segunda, terça e quarta, se tiver jeito de eu não marcar para esses dias, eu não vou marcar. Mas se o médico só atende segunda, terça ou quarta, eu vou perder um dos dias. Né? Sendo possível, eu procuro jogar para quinta para sexta. E tem também a urgência, né? Às vezes você está com urgência de marcar a consulta, então tem que ser qualquer dia mesmo, o mais rápido possível. Então, esse é um exemplo que a gente pode perfeitamente, nesse caso, programar a nossa vida. Né? Joga os compromissos para os dias que você não vai ter a obrigação de comparecer para o trabalho. Com relação a esse comprometimento, tranquilo? A reunião de desobsessão será sempre privativa. Eu nem sei se ainda existem casas espíritas que fazem ela aberta ao público. Seria botar uma mesa aqui, né? Botar a mesa aqui, os médios aqui, plateia. Não é. Antigamente tinha esse hábito, né? Foi sabiamente abolido, porque, inclusive, tem mais inconvenientes do que situações que favoreçam, né? Você imagina que possa ter uma pessoa aí e incorpore aqui um espírito no médium e o inimigo desse espírito numa pessoa aí, da plateia. Então, a festa está feita, o circo está armado, né? Então, não tem nada a ganhar com isso. Né? Além da frequência das reuniões propriamente ditas, os participantes deverão frequentar ao menos 2 outras reuniões de estudos da casa,
sob pena de exclusão, caso não atinja, no mínimo, 75% de presença no semestre. Nós hoje temos 4 reuniões que a casa oferece para que sejam escolhidas essas duas. Né? Tem 2 na terça, uma na quinta e uma no domingo. Então, tem essa mobilidade, a pessoa pode escolher tranquilo, se ajustar, se adaptar. Será proposto aí por sugestão do João, inclusive, seja também vinculado à questão da pessoa fazer parte da equipe de passistas. Não é isso? Essa sugestão ainda não foi aprovada, mas vai ser submetida ainda à diretoria, teria essa exigência. Ao frequentar uma dessas 2 reuniões, a pessoa aplica o passe, não tem problema nenhum. Está tudo fácil, tudo tranquilo ali na mão. Né? Em caso de exclusão pelos motivos acima, o ingresso do participante excluído nos trabalhos novamente se dará no semestre seguinte ao em que foi excluído e será sempre precedido de curso de capacitação ou reciclagem, que é esse que nós estamos encerrando hoje e que será provavelmente iniciado no ano que vem novamente. Né? Tem que alterar aí, no caso do semestre dele. Não existe, né? Porque assim, se a pessoa sofreu uma exclusão que não atendeu às regras e demonstrou que a vida não está organizada. Vai organizar? Ou vai continuar desorganizada? Então, volta no semestre seguinte ou... Não acho que isso aqui é uma coisa que precisa ser modificada. Ficarão pelo menos um semestre. Um semestre ou não. Departamento de olho. Um semestre não, porque o curso é um ano, né? Ficará um ano participando do curso para depois voltar a critério do departamento. Provavelmente, se ela valoriza o trabalho e ela vai se submeter ao curso, significa que ela está querendo um retorno, mas isso é, né? Caso a vida depois. As portas serão fechadas impreterivelmente às 18h45, não podendo nenhum participante ter acesso após a porta achar-se fechada. Esse horário é o da reunião que o Roberto coordena. A reunião aqui de cima é 18h30. Isso aí. Então, tem pequenas variações, ajustes aí de uma para outra. A presença dos integrantes do grupo será acompanhada em folha de frequência, ficando estabelecido que devem envidar esforços para superar eventuais impedimentos, preservando a harmonia do ambiente espiritual da reunião, que pede a presença de todos os participantes. Então, a presença, né, a frequência é muito importante para a harmonia do grupo. Então, todos os trabalhadores presentes, disponíveis, para que a equipe espiritual faça também o trabalho dela. Aí eu preciso dividir aqui a experiência do grupo que eu coordeno. Né? A mim, uma regra dessa parece estar sendo aplicada para adolescentes e crianças. Né? Você precisa usar uma lista de frequência com adultos. Né? Que não são obrigados a fazer parte do trabalho, que escolhem fazer parte do trabalho, você precisa aplicar uma regra dessa. Então, no grupo de segunda-feira, nós não temos isso porque o grupo todo é comprometido. Né? Então, a gente tem um grupo dos participantes da reunião e as comunicações de ausência com as devidas justificativas são feitas no grupo. Nosso também, João. Por isso eu estou fazendo o comentário do grupo que eu coordeno. Se inevitável,
A ausência deverá ser comunicada ao coordenador do grupo ou aos seus colaboradores, impreterivelmente até às 18h30, exceto nos casos descritos no item 3, e que seja impossível avisar até no horário acima. Depois que passamos a ter a facilidade dos grupos do WhatsApp, não precisa comunicar direto ao coordenador. Bota lá no grupo, como o João acabou de falar, e funciona bem. Né? Não tem problema. Imperioso cultivar assiduidade, pontualidade e disponibilidade para o trabalho de estudos de passes. Estudos de passes. Então, a necessidade do estudo constante é realmente fundamental. O conhecimento é importante em todos os campos. Aí, muito mais, você vai estar lidando com coisas, vamos dizer aí, insondáveis. Então, você tem que estar seguro do que vai fazer, sempre. Né? E o conhecimento auxilia muito nesse momento. As questões surgidas no decorrer dos trabalhos que não forem abrangidas por esse regulamento terão suas resoluções atendidas pela equipe de trabalho com a devida anuência da diretoria do SEMA e serão objeto de anexos a esse regulamento. Surgirem, né, questões diferentes, vão ser tratadas aí de maneira, né, a buscar a melhor solução, o melhor encaminhamento. Educação. A educação baseada numa concepção exata da vida transformaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas, sancionada pelos fatos e incutindo-os aos filhos, ao mesmo tempo que a escola laica lhes ensinasse os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Uma rápida transformação social operar-se-ia, então, sob a força dessa dupla corrente, e depois da morte. Eu acho que isso aí não faz parte disso aí, não. Encerrou ali. Então, a verdade, gente, é que já tocou no ponto de educação aí, a gente pensa que esse tipo de reunião está fadada a se tornar, a cair em desuso quando nós tivermos, todos nós estivermos sintonizados com a regeneração, todos os habitantes que estão, né, vinculados ao orbe terrestre, porque só vai precisar de esclarecer espíritos que não têm esclarecimento, não têm ainda deficiência mais acentuada na moralização, enfim, estão lá perseguindo os outros. À medida em que todos conhecerem e vivenciarem o Evangelho, isso tende a desaparecer. Permanecerá sempre as reuniões de instrução, as reuniões de estudo. Isso aí, mas nós estamos falando coisa para daqui a pelo menos 1000 anos, por aí, se não for mais, né? Deixa eu aproveitar esse tempo aqui para a gente refletir sobre algo que é necessário, né? Lidar com o trabalho mediúnico é estar nu diante dos espíritos, uma vez que eles estão em toda parte, que eles veem tudo que nós fazemos, que eles conhecem os nossos pensamentos mais ocultos, até aqueles que nós deveríamos esconder de nós mesmos. E quando a gente fala de estar
significa dizer que não adianta a gente estar na mesa, sentado, trabalhando, com uma postura de calma, de aparente calma, com uma postura de aparente bondade, com uma postura de aparente harmonia entre os membros, quando dentro de nós vibra outra coisa. Porque isso é visto com toda clareza, de forma bastante explícita, pelos Espíritos. Se algo de pior ainda não aconteceu, quando a gente vibra dessa forma, é porque a espiritualidade que protege os trabalhos entendeu de alguma forma que ainda não é o momento de deixar que um choque mais intenso ocorra. Portanto, para a gente estar associado a um trabalho desse, nós precisamos ser muito honestos com a gente mesmo. Honestos com a nossa reforma íntima, honestos uns com os outros, de vibrar em verdade uns com os outros, de ter um esforço para superar as nossas dificuldades em relação aos outros, compreendendo que nenhum de nós é perfeito. Por mais amigos que nós sejamos, nós vamos ferir, porque nós somos espíritos com imperfeições morais. Mas se não houver uma predisposição para uma amizade sincera, para um afeto sincero, nós somos brechas para que as trevas nos utilizem para sabotar um trabalho que poderia dar frutos muito maiores do que de fato dá. Então, é um trabalho que exige de quem propõe participar dele responsabilidade, não apenas com horário, não apenas com assiduidade, não apenas de organizar a vida, mas responsabilidade moral. E aí, eu não posso falar da experiência do grupo que o Roberto coordena, mas a gente já falou isso aqui durante a capacitação ao longo do ano. Posso falar da experiência do grupo que eu participo, que algumas das nossas falhas morais são colocadas na mesa na presença das outras pessoas. Então, vocês imaginem se esse grupo não é um grupo que confia entre si, né? Eu saio da reunião e chego para o Roberto e falo assim: Roberto, o Espírito jogou os podes do Mateus tudo na mesa hoje. O Espírito falou assim, assim, assim. Percebe? Vira uma maledicência mediúnica. E com detalhe, a gente nem sabe se o que o Espírito falou sobre o Mateus é verdade. Porque o Espírito pode falar contando com a nossa ignorância sobre a nossa reforma íntima, sobre o autoconhecimento, e aí fala, a gente fica balançado na dúvida, porque nós não nos conhecemos, não fazemos o processo de reforma íntima como deve, e se você não está num grupo que se afiniza, num grupo que gosta, você leva essa informação para fora. Entende? Então, assim, é um trabalho que coloca diante de nós, né? Que coloca diante de nós esse compromisso da gente ser melhor como seres humanos. Um compromisso da gente fazer um esforço de vencer a maldade que há em nós. Que exige um esforço de eu olhar para o meu semelhante, para o meu amigo, para o meu companheiro de trabalho com boa vontade. Entendendo que aqui eu não posso fazer como eu quero. Eu não estou na minha casa. Na minha casa são as minhas regras.
Na minha casa, eu faço do jeito que eu quero, e mesmo assim com reticência, porque a partir do momento em que eu não moro sozinho, eu não posso fazer do jeito que eu quero. Né? Tem que ser como as pessoas da casa, né, se adaptam àquilo. Aqui piorou, porque essa casa aqui pertence a alguém que nós dizemos seguir. Os trabalhos que se realizam aqui se realizam em nome de alguém que nós dizemos seguir e que nos deixou o mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então, num grupo que se afiliza, num grupo que entendeu que tem que cuidar uns dos outros, num grupo em que as pessoas gostam umas das outras, com todas as diferenças que a gente tem, com todos os problemas que a gente tem, o elo de confiança vai levar a uma série de benefícios para o trabalho. Eu não vou travar comunicação de espírito superior com medo de ser criticado. Eu vou assinar a mensagem com o nome que o Espírito propôs, porque eu confio nas pessoas que estão ao meu redor. Então eu vou atender às demandas da espiritualidade, porque no final do trabalho tem uma avaliação. E aí nessa avaliação você vai avaliar o teor das comunicações, não é avaliar o médium. Você vai avaliar a mensagem. Ô, João, um momento eu posso falar alguma coisa? Pois não. Aqui, eu acho que nós estamos numa reunião, vamos estar dizendo aí, em sintonia, todos na mesma boa vontade. Tem como ter brecha aí? Não tem, porque nós estamos todos conectados. Agora, se bem isso precisa querer botar o corpo para fora, você acha que ele vai comunicar? Se está essa parede de sintonia, tudo numa luz tão forte, como que ele vai entrar e botar produto para fora? Porque aí, Carmen, você está a caridade da espiritualidade superior. Você conhece todos os seus defeitos, Carmen? Todos eles? Não conheço. Pois é. E muitas vezes a gente não conhece, Carmen, se não quer fazer um esforço para conhecer. A espiritualidade permite que um espírito fale para que a gente olhe para onde nós não estamos querendo olhar. Não fiquei muito feliz. Carlos, Pois é. É como eu disse, eu não posso falar da experiência do grupo que você participa. Posso falar da experiência do grupo que eu participo. Aquela sintonia, tudo aquele amor tão grande que a gente tem naquele momento, eu acho que não tem como entrar um espírito para poder detonar um elemento ali que nós estamos convivendo um amor tão grande. De bem fazer, de amor, de tudo. Isso é que eu acho difícil pensar que possa acontecer. Pois é, Carlos. Então, assim, Já aconteceu? Não. talvez, Carlos, o eu acho devesse virar uma referência de um dos livros que diz onde isso não pode acontecer, porque no livro dos médios diz que pode. Diz que pode. Por favor. Né? Quem trabalha mediúnico não pode ter, eu acho, tem que ter, tem que ter conhecimento. Mas talvez entre o que ele falou. Às vezes o público está numa afinidade, com um comprometimento com o outro. Não deu a brecha para acontecer isso daí. Porque não significa que vai acontecer, né? Não, pode acontecer. Pode. Não poder, Pode. mas não significa E isso também você falou. não é brecha, não. Isso é permitido pela espiritualidade para o nosso bem. Feliz daquele que pega uma fala de um inimigo, está lá no livro dos Espíritos, porque os amigos, normalmente, não falam dos nossos defeitos. O inimigo fala. Então, quando o inimigo fala do nosso defeito, feliz daquele que escutou, investigou o que o inimigo falou e se identificou, se modifica. Há um caso que foi contado aqui de um diretor de reunião mediúnica indo para a reunião mediúnica
parou porque tinha uma velhinha atravessando o sinal e ele mentalmente achou ruim, porque a velhinha estava atrasando ele. Chegou para a reunião, o Espírito incorporou, ele foi dialogar, o Espírito falou da raiva que ele estava sentindo lá por não sei quem, etc. E aí, quando ele mencionou que o Espírito devia ter paciência, o Espírito tampou na cara dele assim, igual você teve lá no trânsito quando a velhinha estava atravessando na sua frente. Oi. Alguém que pode falar? Só completando o que você falou, até porque eu digo, quando você está numa mesa, entre amigos, com todos assim, na mesma vibe, eu acho que essa é uma oportunidade de confiança. Então, se veio para tipo assim, colocar suas coisas, porque você está entre amigos, ali não vai passar para frente, e aí você vai ter oportunidade de melhoria, não seria isso? Exatamente isso. Porque teria confiança, não vai falar isso num lugar onde não tem, porque você não tem amigos. Ninguém de lá vai levar aquilo para fora. Né? Eu acho tão assim, eu fico até perguntando, gente, mas será que alguém faz isso? Carregar tanta coisa de um sério esse trabalho, né? Carregar isso para fora, eu acho até assim, na minha cabeça. Você acha mirabolante, né? Eu acho. Mas não é, não. Meu Deus. Infelizmente, não é. Não estão dizendo que aconteça aqui, mas que é comum. Ô, Liliana, não vamos longe, não. Se entre nós encarnados aqui já se cria uma série, a quantidade de calúnia que eu recebo aqui no Centro Espírita, é um negócio, assim, que eu acho que se eu catalogar e ganhar R$1, eu chego no final do ano com uma poupança, vou passar umas boas férias no Nordeste. Porque falam mal de mim aqui, inventam coisas a meu respeito, me criticam por coisas que as pessoas, inclusive, nunca foram conhecer como é que é, e eu recebo críticas dessa natureza. Agora, se existe a fofoca, a maledicência aqui dentro do ser, qual a diferença disso acontecer dentro do grupo mediúnico? Para mim, nenhuma. João, e mesmo porque a maioria dessas comunicações que acontecem numa reunião de discussão é para o nosso aprendizado, e não para o espírito que está ali se manifestando. Exato. E aí? Mas às vezes o espírito está se manifestando também precisa, não? Sim, com certeza, mas. E aí, gente, de novo, eu volto à minha fala de que a gente necessita, num trabalho dessa natureza, ter um comprometimento de honestidade com a nossa reforma moral. Porque nenhum de nós é isento de defeito. Nós somos espíritos que ainda temos pendores para o mal. E os espíritos das trevas são conhecedores dos nossos pendores. Então, às vezes eu posso estar aqui com a mão no ombro do Roberto, fazendo um carinho no Roberto, chamando o Roberto de meu irmão para lá, meu irmão para cá, mas aquele meu sentimento está vibrando outra coisa. E os espíritos sabem disso. E vão manipular para criar atritos. Você já teve atrito no seu grupo, no grupo que você coordena? Uma vez? Não. Né? Então, assim, para desfazer a ilusão, né, de que agora estou no grupo mediúnico, está tudo certo, aqui para frente. Cheguei no topo. Cheguei no topo. Estou no topo. Pois é, você chegou no topo, porque quanto mais alto, maior é o tom. Se você não se vigiar, se você não se policiar. Né? Então, é comprometimento, é responsabilidade, é organização, é afinidade, é amor entre os membros, para que a espiritualidade possa cada vez mais programar trabalhos contando com as possibilidades dos membros que fazem parte daquele grupo. Se tem uma pessoa que destoa no grupo,
Acredite, aquela pessoa vai ser a responsável pelo grupo não realizar trabalhos mais graves, porque se aqueles trabalhos fossem realizados ali, certamente existiria um prejuízo para o grupo como um todo. Então, é preciso que a gente se pergunte: o que é que me traz, o que é que me faz buscar trabalhar na mediunidade? O que é que me faz estar num grupo mediúnico? O que é que me traz aqui? O que é que me motiva? Porque eu preciso entender que eu trabalho para o Cristo. E eu trabalho para o Cristo não é do jeito que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Tem regras. E quanto mais fiéis às regras a gente for, os Espíritos falam isso, gente. A proteção não é absoluta. A proteção é proporcional, é relativa. Relativa ao quê? Ao tanto que eu permito que eles me protejam. Como é que é essa permissão? Quanto mais comprometido com o trabalho, quanto mais responsável, quanto mais comprometido com a minha reforma moral, quanto mais dócil ao ensinamento dos espíritos superiores, maior a proteção. Quanto mais a minha língua fere, difama, calunia, eu articulo contra o outro, etc., menor a minha proteção. Ela é relativa. Ela não é absoluta. Então, compreender que eu posso ser uma brecha para desfazer um grupo, desfazer o trabalho, precisa me levar a ter uma consciência que eu preciso me melhorar constantemente, prosseguir sempre, sem estacionar, para que eu não seja pedra de tropeço do outro. E quando a gente lida com os espíritos que se opõem ao Cristo, é lidar com quem não tem ética, com quem não tem regra, com quem está muito disposto a fazer o mal a qualquer custo. E não importa, os fins justificam os meios. E muitas vezes nós vamos ver o reflexo da ação deles, não é aqui no trabalho na casa espírita. Muitas vezes nós vamos ver o reflexo da ação deles na nossa vida pessoal. Como assim? Desse jeito mesmo. Ô, João. As coisas complicando na nossa vida pessoal. Eu era só médico só aqui, achei que na rua dela não era. Como é que é, Tatiana? Estava ser médico só aqui, fechou a porta. De jeito nenhum. Entendeu? Então, se eu sou indisciplinado aqui, Deixa ela. onde se exige disciplina e etc., imagina lá fora. Se eu falo mal dos meus companheiros aqui, imagina lá fora. Se eu crio problemas para os trabalhos na casa que eu frequento, imagina lá fora. Então, se a gente não tiver a consciência de onde nós estamos nos enfiando e o que isso exige da gente a nível de comportamento, de comprometimento, de mudança, minha amiga e meu amigo não participam. Ou então não participa por enquanto, né? Ou não participe por enquanto. Até você sentir que você, né? Posso dar um exemplo? Por favor, José, ajude-nos. Incorporei
a participar da reunião. Ele foi convidado a participar da reunião. Enquanto eu estava incorporada, eu conseguia sentir os pensamentos de todos os ocupantes da mesa. Eu conseguia sentir a rejeição, eu conseguia sentir a falta de caridade, eu conseguia sentir a pergunta: o que você veio fazer aqui? Para que você veio fazer aqui? Esquecendo que ele veio a convite. Por que ele foi convidado a vir? Ele não foi ouvido? Não foi prestado atenção? Não foi recebido com amor? Não foi. Porque ele sentiu todos os sentimentos, todos os pensamentos em volta. Né? Em volta. O que ele veio fazer? Qual o motivo dele ter sido convidado? Era para ele ser, como é que é a palavra que doutrinado? Ou para que a gente fosse reeducado? Quando eu falo a gente, é os dois. Doutrinado não, porque não existe mais doutrinadores, né? São dialogadores. Eles não são elementos naturais da natureza passíveis de ser doutrinados. Ninguém aqui, eu acho que está tentando impor nenhuma vontade, está querendo mostrar a realidade. Então, assim, o sentimento que fica em nós médiuns é o sentimento do irmão, que foi rejeitado, que não foi ouvido, que foi excluído, que foi embora, sem que o objetivo fosse alcançado. Porque ninguém quase ouviu o que ele veio fazer. Então, assim, é uma das poucas situações ruins que eu já passei no trabalho de Não do grupo todo, nenhum foi positivo, todos foram negativos. A maioria. Foram todos sentimentos negativos. Porque era um espírito agressivo, era um espírito que estava exatamente, veio provavelmente com essa intenção de expor alguma coisa. Não houve nada. Não houve nada em relação a essa. Não houve um mínimo de caridade em relação a esse espírito. Não houve um mínimo. É isso. Marco, você tinha perguntado alguma coisa aí? Não, comigo durante o dia, eu vou falar por mim, tá, gente? A situação em que eu me encontro. Com qual intuito, com qual propósito a pessoa fica puxando... E assim, eu escuto com exata clareza a pessoa tentando conversar comigo. Se eu fosse curioso, né, assim, a ponto de, cara, vou sentar aqui, vou fechar os olhos e ficar conversando com essa pessoa que fica, eu escuto com muita clareza, conversando comigo. Mas, assim, coisa boa não é, porque espíritos, né, trabalhadores do bem, não vai perder tempo, ficar conversando comigo ali o dia a dia, não vai, mas fica o dia inteiro tentando puxar assunto comigo, o dia inteiro tentando falar assim, gente, eu penso, não tem nada para fazer, não é possível. E, assim, fica o dia inteiro, e a maioria das vezes é puxando o assunto do passado. Cara, você merece, tipo assim, cara, você lembra daquela situação lá, cara, que você deixou passar em branco, aquela situação, cara, você podia encontrar essa pessoa e conversar com ela, puxar, né, assim, porque aquela situação você não reagiu. E, assim, são coisas, assim, puxando o passado e eu tento desviar o pensamento para outras coisas, assim, e quando eu me pego parado, assim, né, descansar e vem de novo querendo conversar comigo. E é muito chato mesmo. Se você não tivesse o conhecimento, graças a Deus que eu tenho hoje, é manicômio, é sanatório, no mínimo internar, no mínimo. O Mário está tendo a chance de ele mesmo
doutrinário seria ele mesmo já... Dialogar com... Não, eu falei nem dialogar, porque ele tem que se preparar primeiro para ele poder saber que ponto que ele pode dar ou não ouvido a essas conversas, não é? Porque se for para você ser útil, Mário, não é? Vai vir conversar com você para quê? Em que você vai poder ajudar? É momento de você ajudar? Então, acho que falta você fortalecer, João. Fortaleça para você fortalecer ao espírito, porque, igual você falou, ele está lá em cima e está com tempo, então ele não está querendo melhorar, não é? Mas ele disse que não dá... Nossa, quando eu pego para ler, aí é que a coisa piora. Eu tento, peço trabalhadores, me ajude a concentrar aqui no estudo. E, assim, é fácil desviar a mente. Aí, vê que eu desviei, tento puxar assunto. Troço de, sim, bizarro. Mas Bizarro mesmo. Você ouve a voz clara. Então, a sua... É como se eu estivesse conversando com você assim, ó. É bizarro. A sua preparação, você, né, fez aí um estudo constante e a prática, exercício da mediunidade de maneira equilibrada, num grupo equilibrado, vai te dar, com o tempo, um certo controle sobre isso. E um certo Imagina, medo. Todos os médiuns que tem aí, que estão aqui, que trabalham na casa, inclusive, mais experientes, devem sofrer um certo tipo dessa tentativa de influência, mas tem já o comando, a forma de bloquear. Como a Bárbara muito bem colocou aqui no Depois daquela situação que ela explicou ali. Desplugar ali, achar um jeito para você desplugar daquela ideia, tirar a tomada. Né? Se não for possível conversar com o irmão, o dia e hora não é aqui. Se você já está no trabalho, principalmente, me encontra lá na Casa Espírita na segunda-feira, às 19h. Lá nós vamos conversar, lá você expõe suas ideias, nós vamos trocar ideias lá. Mas é algo que você vai conseguir, vai conquistar aos poucos. E o problema é que eu falo isso, vai lá no SEMA, na Casa Espírita, lá onde eles podem te ajudar. Chego aqui na terça-feira, aqui na sua reunião, 6h30 da tarde, plena situação de descarregar aqui. E assim, bizarro. Maio, o quanto você gosta disso? João, saibamos que viemos aqui por algum propósito e se é que, né, eu vim para esse propósito de trabalhar em prol do próximo, beleza, com medo ou sem medo, vamos. Não. Agora. Quando você gosta do que está te acontecendo. O quanto você gosta desse diálogo mental aí? Antes era 10, eu daria uns 3, porque é um mundo novo que eu estou conhecendo. Os 3 agora, né? Lá no início era quanto? Era 10, né? Eu lembro que você me perguntou isso lá embaixo. Mas aí, conforme o tempo vai passando, não tem graça. Você está começando a se convencer, se está em 3, era 10. Está em 3, você está começando a se convencer de puxar o ponto. Mas não tinha graça, vamos supor assim, entre aspas, tinha graça, não tem graça mais. Não tem graça. Porque está me deixando constrangido. Algumas pessoas sabem que eu estou passando constrangimento. Vamos voltar aqui para o regimento, então, para a gente encaminhar. Só perguntar uma coisa. Pode. Você está falando da psicografia? A gente tem a reunião depois para poder... A psicofonia, isso. Psicofonia, né? Isso. Psicofonia? Então, aí... Que depois avalia. Isso. É para ver se tem alguma interferência no médico? Sim. A gente vai avaliar o teor das comunicações dele. Tudo. Tanto as mensagens que foram escritas, quanto as comunicações, os atendimentos que foram realizados. Então, gente, vamos voltar no regimento. Regimento observado, seguido, respeitado é igual a segurança. Entende? O regimento não é para figura A,
ou para a figura B, ou para a figura C. O regimento não é específico para um ou para outro. O regimento é para todos. A regra é para todos. Né? Então, todos os trabalhadores da mediunidade necessitam atender a regra. Né? Percebam que quando coloca lá a questão das faltas justificadas, ali está o regime de exceção. Fora daquele regime de exceção, não tem mais exceção. Então, é preferível que, estando associado ao trabalho, e percebeu que a vida bagunçou por algum motivo, e não está conseguindo ser fiel ao regimento, na frequência, na assiduidade, procure o coordenador e peça a ele: olha, eu preciso me afastar para me reorganizar. É melhor do que ficar criando atrito. Chegar atrasado, a porta está aberta, a porta está fechada, aí acha ruim. Né? Então, observar o regimento é zelar pelo bom andamento do grupo. Observar o regimento é zelar pelo seu bom andamento dentro do grupo. Daí, vamos nos recordar aqui, ou falar, que Kardec pergunta no Livro dos Médiuns o que o médium deve fazer para ser cada vez mais o melhor instrumento para os espíritos superiores. Aí o Arnaldo César Coelho diz: a regra é clara. Combate ao orgulho e ao egoísmo. Combate incessante ao orgulho e ao egoísmo. E quando nós temos regras e não queremos que as regras se adaptem às nossas necessidades, o que está atuando nisso aí? Entende? Orgulho e egoísmo servem a quem? Aos espíritos superiores ou aos espíritos inferiores? Então, é para isso que tem regra, é para isso que tem regimento. É para isso que é necessário que a gente observe as regras que o regimento coloca. E de novo, ninguém é obrigado a seguir a regra. Não quer seguir, não participa do trabalho. Bem, quer participar do trabalho? Submeta-se às regras do trabalho, porque, de novo, ela não é para a figura A, B ou C, ela é para todos. Como vocês puderam observar aqui, tem diferenças do grupo de baixo para o grupo de cima, com relação ao horário, ao formato da reunião, mas as faltas é a mesma regra, o comprometimento é a mesma regra, avisar com antecedência é a mesma regra, porque é regra para todos. Não se aplica ao Roberto e é extraordinária para o João. Não, se aplica ao Roberto e se aplica ao João. De maneira igual a todos que participarem, tem exceção. Aliás, na qualidade de coordenadores, o Roberto e o João têm que ser os primeiros a dar o exemplo, né? A se submeterem primeiro para que possam, em algum momento, cobrar de alguém. Se eu, como coordenador, não estou comprometido, não estou cumprindo o que está disposto aí no regimento, como é que eu vou cobrar? Não? Então é isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida aí que queira tirar? E quando que a gente vai saber que a gente serve para alguma coisa? Serve Então, meus irmãos, nós vamos agora, o departamento mediúnico, precisa fazer uns entendimentos sobre quem vai ser convidado para a vivência. Não é estágio, porque estágio pressupõe que no final do estágio já vai trabalhar. Então,
as pessoas vão ter contato com os dois grupos, aí o grupo de baixo vai decidir como é que vai receber essas pessoas e o grupo de cima vai também decidir antes como é que vai receber essas pessoas. Aí depois nós vamos chamar essas pessoas no privado, no particular, convidá-las para essas vivências, colocar como elas vão acontecer, né? Porque essa é uma prerrogativa do departamento mediúnico, né? E acreditamos que isso não vai demorar a acontecer. E aí, a partir daí, a gente vai saber para o que serve. Né? Mas é verdade, eu sirvo para quê? Se fosse, só para a gente ter uma ideia, brincadeira só aqui, se fosse hoje, fora os médicos que já trabalham, quem estaria disposto a abraçar essa causa que ele foi exposto? Eu estaria defendendo se, como ela falou, se eu servisse. Não, falando, se fosse convidado, hoje quem preparei? Entendeu? Eu abraçaria a causa, mas dependendo se eu fosse convidada. Eu abraçaria a causa, mas teria medo de fazer o conjunto lá dentro. É complicado, não é isso? Não é? Olha, você está É muito sério. É muito sério. Isso é verdade. É muito sério. Exige seriedade. Entende? Então, se você está num momento de estudo, entendeu? Você está na dúvida, bota uma vírgula por enquanto na frente, entendeu? Eu confesso, eu dou risada para disfarçar o medo. Diga, Marcos. Só É seríssimo. é um trabalho de muito amor, é um trabalho de muita responsabilidade, muita seriedade, comparado a um médico na UTI. Se ele chegar lá, sem essas 3 palavrinhas que eu falei aqui agora, vai morrer muito paciente. Então, acho que o problema é isso. Está disposto a encarar uma UTI gravíssima. A diferença, Marcos, é que o paciente da UTI está na mão do médico. O paciente da desobsessão, muitos deles são cruéis, perversos. Entende? E eles trabalham, obram, se organizam para derrubar a instituição inteira. E qual é o ponto mais fraco da instituição? O doutor Bezerra de Menezes ou nós? O Zacarias ou nós? O Flatos ou nós? O Zé Grosso ou nós? Então, quando quem entra no trabalho mediúnico, sério, veste uma camisa com aquele alvo desenhado assim, no peito e nas costas. Você virou alvo. Bem, e acredite, você vai ser atirado. E não vai ser pouco, não. Você vai receber tiro. Inclusive da onde você não imaginava que o tiro pudesse. João, então, ainda seria assim, mais fácil a gente servir aos vivos do que servi-los, porque eles são mais exigentes. Porque como que a gente vai ajudá-los? Porque na maioria das vezes eles vêm ali, assim, quase que agarrados. Como que a gente... Daí a fala da Neucéia, essa pessoa fala da Neucéia. Os ajudados somos nós. Porque nós temos a oportunidade de aprender com eles quando nós estamos dispostos e abertos a isso. Porque o Espírito pode chegar a mim, pode falar uma série de coisas para mim, entra no meu ouvido, sai no outro e eu continuo
do mesmo jeito. Agora, quando eles falam, e nós estamos atentos ao nosso processo de reforma íntima, nós vamos entender se o que ele está falando faz sentido ou não faz. E se faz sentido, identificou, opa, ele é meu inimigo da obra, mas ele me ajudou, porque ele me mostrou. Vou narrar um fato aqui. O Espírito chegou na mesa, eu estava dialogando, ele virou para mim e falou assim, pega um papel aí e uma caneta. Aí eu peguei o papel, ele falou assim, bota seu nome aí. Aí eu escrevi meu nome, ele falou, agora escreve aí. Aí ele falou 4 defeitos meus. Aí eu falei, agora bota o nome dela. Era a Sandra, que estava do meu lado. Aí eu botei o nome e ele falou, agora anota aí. Aí falou defeitos da Sandra. E foi fazendo isso com cada uma das pessoas que estavam na mesa. Aí ao final ele disse assim, ó, isso aqui é um mapa através do qual a organização que eu pertenço pretende atacar cada um de vocês. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou propondo uma troca. Tem alguém que é do meu interesse que eu quero que vocês resgatem. Se vocês conseguirem resgatar essa pessoa, o mapa está aí, e aí vocês corram atrás de se melhorar. Mas eu preciso que vocês firmem um trato comigo de que vocês vão lá buscar. Não quero mandar de baixo, nada de baixo. Entende? Seria assim, eu peguei os defeitos que ele enumerou a meu respeito, quando ele enumerou, eu já sabia. Então, quando ele falou lá isso, aqueles 4 defeitos que ele citou ali já estavam todos identificados. Então, ele não falou mentira, ele falou verdade. E desde então eu passei a dar ainda mais atenção no combate, no controle, na educação daquilo. Mas, uma pessoa orgulhosa, numa situação dessa, na hora de avaliar, fala assim, esse espírito está doido, eu não tenho isso aí não. Eu não identifico isso. E aí você perdeu a oportunidade. É para crescimento, é isso aí, é para crescimento, né? Esse mapa que ele deu aí, né? A gente Ou então, Elzira, acabou de aprender com ele. Ó. Eu lembro da escada. Ou então a espada é melhor, tudo usa da escada, né? Ou derruba da escada, ou te cria um problema financeiro. Né? Faz alguém lá bater no seu carro. Na porta do seu carro. Aí te dá um prejuízo financeiro, paralisa seu carro, paralisa sua vida, você depende dele. Aconteceu na casa que eu ia falar agora. Esse livro, eu vou te falar uma coisa, ó, é de assustar, tá? Esse livro de assustar. Não, assim, e não é apologia ao terror que nós estamos fazendo aqui, não. Não, mas é... Estamos mostrando uma parte da realidade para a gente entender. Caramba, eu não posso ir lidar com esse tipo de gente que não precisa trabalhar para comer, para pagar aluguel, para comprar remédio, porque não tem mais corpo físico, não está aqui. Está 24 horas dedicado ao seu objetivo, que é derrubar a obra do Cristo, derrubar essa casa. E não é derrubar a casa física, é derrubar as pessoas que estão aqui. Logo, é derrubar a nossa. Então, eles estão dedicados, eles são mais inteligentes do que a gente, numa grande maioria, são organizados, têm ficha técnica a nosso respeito. Entendeu? Ô, João, agora você acabou de responder a pergunta dela. Porque quando ela pergunta se a equipe tem amor um com o outro, como é que entra um espírito mal? A questão não é a equipe ter um amor um com o outro. A questão é que, por mais que tenha amor, todo mundo tem defeito. Nenhum deles ali é 100% perfeito. Não estava aqui. É nessas brechas que eles vão poder tentar destruir o grupo que está ali. Então, por mais que tenha amor entre si, eles são humanos. Cada um deles tem um defeito diferente. É aí onde ataca.
E olha, gente, eu trabalho na mediunidade já há muitos anos. Não sei, não posso falar de novo pelo grupo Corpo Aberto por dentro. Mas tem uns espíritos que chegam aí que eu sinto medo. Eu sei que tem a proteção. Eu sei que eu tenho proteção, porque eles mesmos falam, ó, se não fosse esses dois que tivessem do seu lado aí te protegendo, você já tinha dançado, protegidinho. Ainda gosta de mim ainda. Ah, vai falar protegidinho. Então, assim, ter consciência que quando a gente se vincula a um trabalho desse, para a gente ter proteção, de que você está comprometido com o trabalho da nossa reforma moral. Sem isso, não vem o trabalho. Não seja kamikaze espiritual, não seja um suicida espiritual, no sentido de você achar que você vai chegar ali, vai sentar na mesa, você vai mascarar tudo que tem dentro de você, ninguém vai ver. João, se você trabalha tanto tempo nisso aí, tem um certo medo, imagina que está chegando agora. Quem foi chamado, imagina. Hã? Mas como é que você explica isso para alguém que está chegando agora, não é caindo de paraquedas? E cada vez mais, Michael, eu tenho assumido os meus medos, porque todas as vezes que do alto da minha soberba eu me senti seguro, foi exatamente quando eu cometi o erro. Todas as vezes que eu achei assim, dominei, não demorava um mês, puxava meu tapete, eu caí de cara no chão. Então, quando eu passei a assumir os meus medos, a entender que o único comportamento capaz de adiar um problema é o meu comprometimento, a minha reforma moral e o trabalho. Esse livro que tantas as vezes o Matheus já mencionou aqui, esse aconteceu na Casa Espírita, parece que as coisas vão se encaixando assim mesmo. E eu sempre procurava entender realmente como o circo, como funciona em torno de uma mesa mediúnica. Esse livro me deu uma ideia muito maior de como é a sustentação de uma casa espírita por esses trabalhadores e aqueles que queiram realmente derrubar a casa, como muitas das vezes você já falou aí também, no domingo, na terça-feira. Diga, Zira, que depois a Tatiana já está com a mão quase dançando, ela é só que ela não sai também. A gente ajuda muito esse canal, não é da casa espírita, não desse meio. Quando a gente se melhora isso. Mas às vezes vem um amigo que precisa de algum tipo de ajuda. Aí, Elzira, se você for convidado para a vivência, você vai ver os seus próprios olhos. Diga, Tatiana. Então, ela já falou tudo de ruim. Vamos levar para o lado bom. Eu acho o lado bom também, que é uma ferramenta de evoluir. Eu estou animado lá. Sim, mas é uma ferramenta que a gente tem como se autoconhecer, corrigir a realidade. E tem, né? Tem mais, deve ter mais coisas boas do que no final. Isso aí, exatamente isso. Porque é por que a gente vai pensar só? Eu sou uma pessoa assim, eu tento ser o mais positiva possível. Eu tenho até, começa o negócio negativo, eu já dou aquela técnica, tipo assim, poxa, se a gente está aqui para melhorar, assistam, A gente já sei que não vai melhorar. por que a gente não pode ser instrumento para melhorar? Se puder bem, vamos Tudo isso que nós estamos falando aqui é instrumento de melhoramento pessoal. Entende? Né? Quando eles veem, porque eles são determinados e comprometidos com os objetivos deles. Quando eles veem a gente determinado e comprometidos com os nossos objetivos, isso mexe bastante. Eu não tenho medo, eu tenho certeza que se um dia eu trabalhar, eu não tenho medo eu não tenho medo de tomar decisão. Aí, entendo sério. É porque a minha fala completa a fala da Tati. Então, vamos lá. Eu estou aqui no SEMA tem 12 ou 13 anos. E 1 ano e meio, só isso.
tem mais ou menos um ano e pouquinho, né, irmão? Que eu comecei no outro turno. Eu aprendi muito mais nesse 1 ano e meio de trabalho na reunião mediúnica do que nos outros 11 anos que eu fiquei só no estudo, por causa do diálogo. Porque no momento em que eu estou conversando, eu estou refletindo aquilo que o Espírito está me falando, mesmo que seja um defeito meu, mesmo que seja um calo que eu estou tentando esconder, que não quero que ninguém veja. Me deixa me conhecer. Então, assim, de 1 ano e meio para cá, eu aprendi muito mais sobre mim do que nos 11 anos atrás. E muito mais sobre o espiritismo também. Eu me vejo aí também. Marcelo? João, mas estava ouvindo até uma palestra do Haroldo esses dias e me fez refletir muito também. É sobre o que você até falou numa palestra lá em Dores, sobre os nossos desejos centrais, que às vezes a gente desconhece. E como eles estudam, eles querem atacar o trabalho, eles querem nos atacar, que somos os instrumentos encarnados do trabalho, é o alvo mesmo do trabalho para aquilo, mas precisa dos instrumentos que somos nós, que cedemos com boa vontade. Não basta a gente querer o nosso melhoramento, trabalhar para isso, nos esforçar. A gente esquece, às vezes, de olhar para dentro e é nas nossas dores que eles pegam a gente. Então, assim, às vezes, nossa, eu estou ali, eu reconheço que eu agi, eu faço meu caderninho, meu análise de consciência todos os dias, meu caderno. Aí a gente começa a se conhecer, a analisar os comportamentos, a frequentar a casa espírita, levar a sério o trabalho, a desvincular de várias coisas que prejudicam a nossa harmonização, né, de frequentar alguns lugares, isso aos poucos com o desapego. Mas às vezes o estudo vem nas nossas dores e a gente não percebe. Então, o que a gente aprende é externar, é viver e lembrar que os sentimentos foram feitos para serem sentidos, porém, não devem ser alimentados, mas que não podem ser negados, porque a partir do momento que a gente nega, a gente também está se vinculando por causa da dor que a gente camufla com a terra, que a gente enterra e não deixa sentir. Aí é onde que podemos sim sofrer os ataques sem saber que estamos sendo atacados, porque estamos indo na casa espírita, estamos trabalhando, estamos felizes, estamos com energia achando que está lá em cima, mas por dentro está aquela dor oculta, e é ali que às vezes pega a gente. E a gente não percebe. Isso aí. Então, gente, tudo que está sendo dito, ninguém quer botar terror, fazer vocês desistirem de nada. Pelo contrário, é só para alertar. Para entrar iludido que serão só flores, não serão. Mas poderemos colher flores. Né? Depende de nós. E eu acho que, acima de tudo, Roberto, as pessoas que desejam ingressar no trabalho mediúnico, elas devem se perguntar por que elas desejam ingressar no trabalho mediúnico. Posso responder por mim? Posso responder? Eu acho. Obrigada. Por quê? Porque a casa tem inúmeras frentes de trabalho. A casa tem um atendimento fraterno, que demanda agendamento, no 6 vezes faz agendamento, só tem vaga lá para frente. A casa tem um departamento de assistência social. A casa tem uma faxineira, que nem precisaria ter, bastava que tivesse uma equipe de limpeza. A casa tem necessidade de passe às terças-feiras, necessidade de passe às quintas-feiras, necessidade de passe aos domingos. A casa tem possibilidade de criar um trabalho de visita fraterna que chegue na casa de membros da casa que já não podem mais frequentar a casa, que a velhice chegou, que a demência chegou, ou que uma doença a nível de acamado chegou, ou que mesmo faça visita a asilos, faça trabalho voluntário na creche e por aí vai. São possibilidades de trabalho.
Então, assim, existem inúmeras possibilidades de trabalho, né? E aí a gente precisa se perguntar, o que me atrai no trabalho mediúnico? É curiosidade? Melhor dar meia volta. Né? Por quê? Porque, e aí, isso é muito importante porque o fenômeno, desde sempre, atrai muito, né? Quando o Roberto falou da questão das reuniões públicas, né? Especificamente na Bahia, por exemplo, diversos centros, né? Tem as reuniões de obsessão, sendo uma fila de médiuns, né? 10 médiuns. Na frente de cada médium, 10 dialogadores. E a plateia. São reuniões que conjugam 300, 400 pessoas. Porque o fenômeno atrai. As pessoas buscam o fenômeno. Certa vez, conversando com uma pessoa que trabalhava numa casa espírita que tinha uma reunião de recebimento de cartas de entes queridos, a pessoa falava assim, olha, a reunião dá 500, 600 pessoas, das quais 10, 15 deixaram o nome para cá. Ou seja, as outras 570, 580 pessoas estavam ali para assistir o fenômeno. Né? Então, o fenômeno, desde sempre no Espiritismo, ele atrai. Né? Entender que quando a gente conhecer sobre mediunidade, estudar sobre mediunidade, é algo que todo espírita deveria fazer. Porque, simplesmente, a mediunidade é um dos postulados, é um dos pilares doutrinários do Espiritismo. Então, se eu preciso entender sobre pluralidade dos mundos habitados, se eu preciso entender sobre Deus, eu também preciso entender sobre mediunidade. Até para que eu oriente uma pessoa que vem me buscar muitas vezes, né? Quantas vezes a gente trabalha em escola ou trabalha em outro lugar de repartição e um colega de trabalho com a fulana já aconteceu assim, sabe? Você me espírita. Como é que você me explica isso? Né? Porque a gente acaba sendo a cara do espiritismo. Né? A pessoa tem uma dúvida, está assistindo uma novela aí, espiritualista, que faz uma salada, né? As saladas arrumadas. Né? Quando ela tem dúvida, ela não vai comprar o livro dos espíritos e estudar. Ela vai perguntar a um espírita que ela conhece. Então, como é que funciona a mediunidade? Então, para a gente não falar besteira, a gente tem que se capacitar enquanto médicos. Agora, se eu decido trabalhar com mediunidade, eu preciso me questionar. E isso é um questionamento que eu preciso fazer a mim mesmo. Não é um questionamento que o João possa fazer a alguém. Por quê? Porque se o João me questionar, mas por que você quer trabalhar com mediunidade? Isso aí cabe qualquer resposta. Inclusive as mais dissimuladas possíveis. Porque como eu estou encarnado e o João está encarnado, ele vai comprar a resposta que eu der. Que pode não ser verdadeira. Agora, eu preciso me investigar diante do espelho da minha consciência. O que me faz querer buscar o trabalho mediúnico? Eu quero buscar o trabalho mediúnico porque eu acho que os médiuns são a elite da casa. Eu quero buscar o trabalho mediúnico porque eu vou ganhar em importância. Eu quero buscar o trabalho mediúnico porque eu estou curioso das minhas vidas passadas. Ou estou curioso do que os espíritos têm a dizer na reunião mediúnica. Eu quero trabalhar na reunião mediúnica porque eu entendi que é uma forma de caridade. Eu quero trabalhar na reunião mediúnica porque eu quero me aprender e aprender através da experiência do outro. Eu quero trabalhar na reunião mediúnica porque eu quero entender o desenvolvimento da mente humana, porque, inclusive, é isso que acontece. As pessoas, às vezes, não se dão conta que os espíritos são mentes humanas. A reunião mediúnica é um exercício de conhecimento da mente humana. Existem ali as mentes encarnadas e existem ali as mentes que morreram. Mas todas são mentes, porque a mente é um órgão que está presente no desencarnado e no encarnado. Então, quando a Enuséia faz um relato que diz: eu estava sentindo
O que estava cada pensamento não é porque a Nilceia está... Não. Na verdade, eu ia até ter feito na calma de trabalhar, na verdade, quem estava, de fato, sentindo todos os pensamentos é o espírito. E ele deixa no médium consciente, no médium semimecânico, ele deixa o registro do que ele sentiu. Por isso é importante ouvir os médiums na avaliação. Então, a gente precisa se investigar. Né? É um trabalho como outro qualquer. Não tem nenhum trabalho na casa espírita que não imponha dificuldades. Nós vamos sempre ter dificuldades. Primeiro, porque nós somos insuportáveis. Todos nós temos as nossas insuportabilidades. E quando nós, né, eu falo muitas vezes com alguns amigos meus, eu falo, nós somos todos corpos espíritos. Quando a gente precisa se aproximar, a gente vai, indubitavelmente, a gente vai se espetar. Né? Porque nós temos, então sim, nós temos as nossas viciações. Né? O João estava aí na frente falando, né? Eu sou tanto calúnia dentro da casa espírita, vou pegar só que mais calúnia aqui, né, amante? Porque, né, Margarete, mais calúnia aqui do que em qualquer outro lugar. Isso é muito triste, porque isso não deveria acontecer. Mas negar que aconteça é querer viver num mundo de faz de conta. E quando a gente vive num mundo de faz de conta, é um perigo gigantesco. Por quê? Porque a gente não muda o que precisa ser mudado. A gente não vigia. A gente não muda o nosso comportamento para com o outro. Então, quando a gente olha para o mundo como ele de fato é, e aí eu acho que, para mim, uma das coisas mais profundas é a fala do Ariano Suassuna, numa entrevista que ele dá, que ele diz assim, eu não gosto dos otimistas, eles são tolos. Eu não gosto dos pessimistas, eles são infelizes. Eu me considero um realista e esperançoso. Porque a gente precisa ter o pé na realidade. Não adianta a gente pintar a realidade colorida. Eu preciso olhar a realidade e saber o que pode mudar, o que não tem jeito, não vai mudar, né? Por mais esforço que se faça. O que pode transformar? Então, vocês que estão pretendendo ingressar no trabalho, é lógico, né? O João tem aí 300 séculos de trabalho mediúnico, né? Eu tenho 10 anos de trabalho mediúnico. Tem algumas pessoas que têm aí 30, 40 anos de trabalho mediúnico. Mas todo mundo, um dia, foi neófilo no trabalho mediúnico. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Agora, uma coisa é clara. O que vai fazer de mim um bom médium não é o tempo que eu tenho de mesa mediúnica. O que vai fazer de mim um bom médico são os esforços que eu faço para combater as minhas más inclinações. Por quê? Porque é isso que vai me possibilitar ser um médium menos enganado. E esse é o melhor médium, segundo a definição do Kardec. Eu acho que não existe melhor médico, porque nós somos médicos, são os que mais sofrem, são os que mais levam na nuca como os outros. Porque isso não é vantagem nenhuma ser médico. A gente sofre muito por ser médico. Quando você aplica um passo numa pessoa que está com falta de ar, ou tem tonteiras, ou tem que passa tudo para você, é preciso de você ter força, capacidade de levar o pensamento de Deus, pedir para aquilo sair de você. Não pensam vocês que mediunidade é fácil, que não é. É coisa igual ele falou, responsabilidade e sofrimento também, porque se nós não levarmos a sério, quem leva com a mão somos nós. Não pense que é brinquedo, não, porque não é. Isso é coisa muito séria. Eu tenho experiência de mais de 30 anos. Eu sei, ele está falando aí, que estava no seu ouvido, a mim, enquanto as coisas já falaram comigo para mim obedecer, eu não obedeci, nada. Vai, fulana, seu filho está em tal lugar de ser assim, vai atrás dele. E eu, não, que coisa enjoada, esse treino falando na minha cabeça, me atormentando, eu deixava, só levava pior.
Então, de tanta gente lidar com essa, ao mesmo tempo que responsabilidade, é uma grandeza também, que diante de Deus nós estamos como instrumento, né, para fazer o bem. Então, quando eu obedecia, tudo dava certo. Se eu deixar de obedecer, não dava errado. Então, nós precisamos ter, assim, esse discernimento de saber o que é realmente a mediunidade. Não é fácil. Não teve em você ser fácil, não. Então, estamos combinados. Né? Aguardemos. Vamos, então, fazer a prece para a gente encerrar. Vamos agradecer uma vez mais a espiritualidade, sobretudo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso governador, pela oportunidade de estarmos aqui e que a experiência adquirida aqui, o conhecimento adquirido, possa nos levar, nos impulsionar a nos tornarmos melhores e a nos abrirmos para o trabalho na seara do Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar e que a Tua paz esteja e permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.